Parece que o mundo está avançando e eu não. Quem não sabe fazer gestão do atrito da sua vida vai transformar a sua vida num atrito. Você não se eleva ao nível das suas metas. Você desce ao nível dos seus sistemas e dos seus hábitos. Não adianta eu ter um monte de esforço e ter resultado, porque embora pareça bom, não é sustentável no longo prazo. Você não tem aquela sensação de estar cansado de trabalhar cada vez mais e sentir que progride cada vez menos? Tipo, tem muita coisa pra fazer no trabalho, em casa, parece que as coisas se acumulam, a cabeça tá pesada, o sono tá leve, parece que o corpo ainda segue, mas a alma já tá meio que freando. Você cumpre um monte de prazo, apaga um monte de incêndio, paga conta, boleto, organiza as coisas, responde mensagem, no fim do dia, o verdadeiramente importante, aquilo que vai mudar a sua vida para sempre, continua ali, intacto. Parece que tá olhando para você com cara de cobrança. A verdade é que a maioria vive num modo urgente, sem margem, confundindo velocidade com direção. A gente se perdeu no excesso de tarefa, de aba aberta no computador, de expectativa, excesso de distração e principalmente excesso de culpa. Só que produtividade de verdade não é fazer mais coisa. É fazer as coisas certas com método que traga leveza, ritmo, paz, progresso, sem peso no peito, mas muito menos sem peso nas costas. Aquela sensação que parece estar carregando pedra dia após dia. Se isso minimamente te descreve, fica comigo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. O código da produtividade. Sem estresse. Trabalhe menos, progrida mais. Porque a verdade é que a vida na média, ela sufoca. Eu recusei ela e esse é o podcast Sai da Média, onde eu te ensino a fazer o mesmo. Eu sou Jerônimo Temel, coach profissional há mais de 13 anos, fundador do IGT International Coach, a cara e a casa do coach levado a sério. Temos alunos em mais de 32 países. E essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos! E hoje, Paty, o tema, ele, para quem já acompanha a gente há muito tempo, pode falar assim, poxa, mas você fala bastante sobre produtividade. Mas hoje eu peguei as chaves que destravam o código da produtividade definitiva. E eu vou explicar o porquê sobre isso, né? A gente vive num mundo em que as redes sociais parecem fazer com que a gente cada vez seja menor, que a gente parece que a gente está encolhendo. Parece que o mundo está avançando e eu não. Parece que as pessoas cada vez têm mais carrões, mais casas maravilhosas, tenho o meu segundo cérebro, eu uso o aplicativo do não sei o quê. Parece que eu estou ficando para trás. Sabe, as pessoas hoje estão com um sentimento, não sei se o Five que está ouvindo a gente agora, ou vendo, tem esse sentimento, mas parece que o mundo está tão rápido. É tanta coisa para dar conta, o mundo é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que parece que eu tô cada vez mais para trás, né? É isso, essa é a descrição, né? Parece que as pessoas sabem mexer inteligente. Você olha na internet, parece que todo mundo hoje é o astro da inteligência artificial. Sabe pegar um chat GPT e criar um filme de Hollywood com ele e eu não. Parece que todo mundo sabe criar ganchos pro Instagram e eu não. Parece que todo mundo sabe criar negócios que vão fazer milhões em um mês e eu não. Parece que todo mundo tem uma vida completamente... propaganda de margarina, né? Eu sei que tem uns Five aqui que são da época do VHS, que rebobinava... E você é também, Paty. Já rebobinei muito, até com caneta. Com caneta assim, pra não pagar multa, né? Gira pra não pagar multa, né? Então, Five, só pra gente já começar a brincadeira aqui, bota assim, VHS, escreve VHS nos comentários. VHS, tamo junto. Se você já rebobinou fita pra não pagar multa. Porque se o Five é novinho, não sabe nem o que é VHS. Que é isso. Vai ter que jogar no chat GPT pra saber o que é VHS. Daqui a pouco a gente vai ter Five que já nasceu na era da inteligência artificial. Certeza. Ele não vai entender um tanto de coisa no mundo antes. Certeza, né? Certeza. E aí, Paty, eu quero falar com essa pessoa hoje. A pessoa que tem a sensação que a vida tá mais rápida, mas parece que ela não acelerou na velocidade da vida. E ao contrário, parece que a vida tá meio que atropelando ela, né? Cara, parece que a vida tá parece que o mundo sabe e eu não.
Então, é com você que eu quero falar. Com você que tem a sensação de, tipo, caramba, bicho, eu não vou dar conta disso. Né? Parece que as coisas estão cada vez mais difíceis de serem resolvidas. No dia a dia mesmo, sabe? Aquela coisa que tem que resolver um problema em casa, na escola da criança, no trabalho. Parece que, bicho, parece que é infinito. Sabe aquela sensação que parece que é infinito? Cara, tem hora que parece que é infinito mesmo, né? E que você vai chegar... Não tá de brincadeira. Não tá de brincadeira. A parada é infinita mesmo. Jesus disse, neste mundo terão aflições, né? Tipo assim, parece que Jesus estava certo mesmo, né? É aquela coisa, quando você dá conta de tudo, ainda chega o domingo à noite, tá tudo em paz, e vem alguém no grupo e diz assim, pra que é aquela cartolina que tem que levar pra escola amanhã? E você, 10 da noite, vendo a mensagem... Aí você pensa, que cartolina? Que cartolina? Meu filho tem que levar onde que eu posso comprar, não dá mais tempo. Moleque, por que você não me avisou que tinha que levar cartolina? Então hoje, Paty, eu queria trazer pra gente aqui quais são os 5 códigos simples, aplicáveis para você aumentar a sua produtividade sem ter que trabalhar mais. Eu diria ao contrário, trabalhando menos. Eu diria que do jeito que você faz para que a sua vida fique mais leve, porém com mais resultado. Porque tem uma coisa também, né? E aí meio que você alcança a velocidade da vida. É isso. Eu diria que você anda no fluxo da vida. E com resultado. Porque existem 2 valências sobre produtividade. Quais são as 2 valências de produtividade? Resultado e esforço. Então não adianta ter um monte de esforço e não ter resultado. Também não adianta eu ter um monte de esforço e ter resultado, porque embora pareça bom, não é sustentável no longo prazo. Caraca, eu tô tendo resultado. Aí o resultado, ele causa um problema. Ele justifica o esforço demasiado. Então tem um monte de pessoas que falam assim, cara, mas como é que eu vou parar de trabalhar? Aqui, botei meu filho numa escola melhor, mudei de apartamento, tô pagando uma parcela de casa própria, tô pagando a parcela do carro, tô ajudando minha mãe, tô não sei o quê. Se eu parar de trabalhar o que eu trabalho, eu não consigo mais ter isso. E aí o resultado justifica o esforço demasiado e aí em algum momento essa corda arrebenta e aí ele nem consegue mais ter o esforço e nem ter o resultado. Então não adianta também você baixar o esforço e não ter o resultado. Então o que eu quero aqui? Eu quero que a gente aprenda a ter menos esforço e para quem não está tendo resultado nenhum, aumente o resultado. Ou para quem já está tendo, que mantenha o resultado do jeito que está, mas faça assim na válvula da pressão. Que desacelere um pouco essa pressão que parece que a gente vive na nossa vida. Porque por incrível que pareça, a produtividade é sobre você fazer as coisas fazer de um jeito certo. Quando você produz usando um método, você produz do jeito certo, você consegue produzir sem ser aquele esforço insano e ter os resultados. É meio tipo assim, eu resolvo pegar um papel e fazer um círculo perfeito à mão. Vou conseguir? Não. Eu vou tentar. Talvez fique até bom, né? Talvez fique até bem parecido com o círculo. Mas aí eu vou e daqui a pouco eu apago com a borracha. Aí faço de novo com lápis. Apago com a borracha. Faço de novo com lápis. Apago com a borracha. Cara, se eu pegar o instrumento certo, se eu pegar um compasso, aquele, né? Que tem um lado é uma agulhinha, o outro é um lapisinho. Será que ainda usa compasso na escola hoje em dia? Né? Acredito que sim. E aí não inventaram ainda nada, se não for o computador que já faz o círculo perfeito, né? Cara, você faz um giro e você acerta e acabou. Primeira. Você está usando a ferramenta certa para ter o resultado, que é o quê? Fazer o círculo. Incrível essa metáfora, Paty. E produtividade é exatamente assim. A ferramenta... Você usa o método, a ferramenta no caso é o método. Quando você usa o jeito certo de fazer a coisa, você chega no resultado sem você ter ralado no asfalto, chegar lá esfolado. O resultado é melhor, mais rápido. O resultado é melhor, mais rápido. Sustentável. E é isso que a gente vai fazer hoje, Paty. E aí, pra gente poder criar, né? A promessa, ela é pesada nesse podcast. O código definitivo da produtividade sem estresse. Trabalha menos, progrida mais. E se eu fosse você, eu viria até o fim, já mandaria para algumas pessoas, porque quem fez essa promessa é um autor best-seller de 3 livros, best-seller de muitas semanas sobre mais de 30 semanas, quem chamado... Jerônimo Temel. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Quando você fala, né, que você fazer do jeito certo, a primeira frase que vem na cabeça só tem 2 formas de fazer uma coisa. Do jeito certo ou de novo. Verdade. Então, enquanto você não fizer do jeito certo, você vai fazer de novo. E só pega a borracha, apaga, faz de novo. E eu queria te lembrar que você tem 3 regras nesse podcast. Primeiro, já chega curtindo pra treinar seu cérebro, olhar pra coisa boa. Se for ruim, você descurte ao longo do podcast. Eu tô no Spotify. Dá 5 estrelas. Passa a seguir a gente no Spotify. Segunda regra, quando você ouvir uma frase que chamou a sua atenção,
anote nos comentários, porque vi nos comentários do Five que a gente reúne, traz no podcast. A Paty está trazendo os comentários do último podcast, talvez, Paty? Do último podcast dessa vez. E terceira regra, quando você pensar assim, cara, fulano ou fulana merecia ouvir isso, para tudo, não perde a oportunidade de ser luz e instrumento na vida dessa pessoa. Pega o link do podcast e encaminha para uma única pessoa. Encaminhou, minha tarefa tá feita, já vou fazer diferença na vida dessa pessoa. E pra quem tá no YouTube, começa comentando aí que eu tô com uma dúvida. A gente exagerou no azul hoje? Não, cara, mas o Spotify também, que agora eles estão vendo a gente no Spotify. O estúdio é azul. É mesmo, eu tô de azul. Você tá sempre de azul. Eu tô de azul hoje. Seu óculos é azul. Ficou mais bonito. Minha caneca é azul. Meu caderno, meu espaço de insights é azul. Roberto Carlos teria orgulho da gente, né? Ele usa um monte de coisa azul e branca, né? Então, e aí talvez já tenha a primeira frase, né? Se o Five ouviu essa frase, só tem 2 jeitos de fazer uma coisa, o jeito certo ou de novo, cara, essa pra mim vai ser difícil achar uma frase melhor do que essa. Eu já comentaria essa aqui e já botaria o número da sua curtida no YouTube pra gente saber. Vamos falar então desse código? E assim, ó, toda vez que a gente vai falar de algo que é definitivo, vamos olhar para Jesus. Acho que o Five já sabe que eu sou cristão puro, não sou cristão bíblico, eu sou cristão puro, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é ele que eu sigo. E Jesus, para ele criar algo que fosse definitivo, ele criou um método. Qual o método que ele criou? Todos os ensinamentos dele, ou praticamente todos os ensinamentos dele, foram em forma de histórias, metáforas, né, e afins, analogias, para que isso fosse o quê? Prevalecesse até hoje. Né? Então, quando ele fala assim, por que você olha o cisco no olho do seu irmão e não olha a trave no seu olho? Serviu 2000 anos atrás e até hoje, né? Talvez sirva até muito mais hoje, quando você vai para a rede social, meu Deus, né? Quando as pessoas me atacam ou eu vejo elas atacando outra pessoa, eu só boto assim, aspas, por que olha o cisco no olho do seu irmão e não a trave do seu olho? Frase dita por nada mais nada menos que Jesus. Então, o que Jesus fez? Ele criou histórias, metáforas que são princípios que vão perdurar ao longo de toda a vida. Então, eu, mirando em Jesus, obviamente não chegando nem na unha dele, mas mirando em Jesus, eu trouxe princípios, códigos para destravar a produtividade de quem vai nos ouvir em forma de princípios e não em forma de técnicazinha, acorde 5 da manhã, faça não sei o quê, beba água com limão, tome banho gelado, não que essas coisas não sejam positivas. Superior, né? Que pode guiar a pessoa por um princípio por muito tempo. Que quem ouvir daqui a 2000 anos, não tem nada a ver com Jesus, né? Mas quem ouvir daqui a 2000 anos vai se beneficiar desses princípios. Então é isso que eu queria trazer. E aí, pra gente falar sobre as 5 chaves, os 5 códigos que vão destravar a sua produtividade, eu queria começar falando sobre a primeira chave. A primeira chave é a tampa do quebra-cabeça e a clareza radical. E Five, não venha com a ideia, eu já ouvi ele falar sobre isso. Talvez você já tenha ouvido uma parte ou outra, mas eu nunca expliquei do jeito que eu estou explicando hoje. Nunca expliquei do jeito que eu estou explicando hoje. Inclusive, isso foi uma aula que eu dei esta semana dentro da comunidade no comando, que eu estou usando aqui de forma como um bate-papo, não é exatamente como eu entrego na comunidade no comando, mas ficou tão boa a aula que eu dei lá dentro, que ela se transformou, aliás, comunidade no comando, só para você saber, é uma comunidade que eu criei para a gente vencer a procrastinação, tirar a nossa vida da média para sempre, e ela estará, o conteúdo dela estará dentro da Black Friday, que vai ser pela primeira... Recebi uma mensagem do amigo meu, Vitinho, dizendo assim, agora, antes de entrar no podcast, ele dizendo assim, até tu, Brutus, que ele viu o anúncio da Black Friday, falou, até tu vai fazer uma Black Friday vitalícia? Sim, vitalícia. E a metodologia de você vencer a procrastinação, de você sair da média, ter uma vida extraordinária, ela está dentro da comunidade no comando, entre outros treinamentos, e ela vai estar na Black Friday e vai estar de forma vitalícia. Para sempre, se eu fosse... E eu já sou membro da comunidade no comando, mais ainda, né, parceiro? Ao invés de você pagar todo ano, que tal se você pagar um valor que é para sempre? Que tal se você... Então, o link está na descrição. Essa oferta, ela só vai ser liberada para quem clicar no link e se pré-inscrever para receber a oferta. Você clica no link, faz a sua pré-inscrição, seu cadastro, e aí você entra num grupo de WhatsApp. Lá por dentro eu vou dar todas as informações. Eu pergunto se eu aprovei isso. Não aprovou. Não passou pela parte. Isso. Até porque os bônus que vão ter lá dentro entregam o meu corpinho dentro dos bônus. Meu Deus do céu. Eu vou dizer um bônus, Paty.
Eu vou Pode? dizer um bônus, não sei se pode. Eu vou falar, depois se não puder o time corta. Você sabia que um dos bônus, a pessoa vai ganhar uma passagem com tudo pago de dentro do Brasil, com tudo pago, para assistir e participar um pedacinho de um podcast Sai da Média no estúdio com a gente, lá em São Paulo. Rapaz, vocês estão criando muitas coisas. Muitas. Ó, depois do que eu não aprovei, surgiu mais, Five. Muitas. Cara, Nem o sabia. Five, ele vai assistir Cara, a esse aí gravação eu do gostei. podcast, sentadinho com a gente, assistindo a gente gravar, e ainda vai ter uma participação no podcast, se ele quiser ou se ela Cara, quiser. esse aí eu gostei. Né? Quem que será que será? Não, é mais... Será o Nery Neto? É mais de uma pessoa, Será o tá? Luiz de verdade? É mais de uma pessoa. Eu estaria nessa Black Friday. Que Mas vamos massa. voltar aqui. Legal essa, curtiu Muito, essa? muito. Legal, massa. Aí mais de uma vaga, tá? Com tudo pago. Passagem, hospedagem, vai assistir o podcast junto com a gente. E mais, depois a gente vai sair. Lembra? Tudo se resolve com café, pizza e disciplina. Tudo de ruim a gente ainda vai tomar um café junto. Se der pra comer uma pizza, a gente come, mas o café a gente toma juntos. Então, o primeiro grande princípio, Paty, é a tampa do quebra-cabeça e a clareza radical. Quem é Five das antigas já me ouviu falando que pra mim a vida é muito parecida com um quebra-cabeça. Você vai... É como se todo dia que você vivesse a sua vida, você enfiasse a mão dentro de um saco e pegasse uma pecinha do quebra-cabeça da sua vida. E as pessoas vão juntando peças. Quem tem mais produtividade, mais velocidade, pega mais peças de uma vez. 3, 4, 5, 10 peças no mesmo dia. Né? Enfia a mão no saco, vem com a mão cheia de peça. Quem vai mais devagarinho, pega uma peça por dia, 2 peças por dia. Só que a maior loucura disso tudo é que quem pega mais peça não quer dizer que vai montar o melhor quebra-cabeça. Por quê? Como é que se monta quebra-cabeça? E a gente sabe disso que a gente acabou de comprar. Paty ama quebra-cabeça, pra quem não sabe. A gente acabou de comprar um agora em Jacksonville. Nesse final de semana. Nesse final de semana, a gente tá montando, tá na mesa da nossa sala ali. E aí, pra montar o quebra-cabeça, eu fui ajudar a Paty. Qual foi a primeira coisa que eu fiz pra ajudar a Paty? Eu falei, deixa eu ver como que é esse quebra-cabeça. E peguei a tampa do quebra-cabeça para poder olhar como que era o quebra-cabeça. Achei uma peça verde. De onde é essa peça verde? Porque senão eu não consigo montar o quebra-cabeça. O problema, Paty, é que tem muita gente querendo montar quebra-cabeça, mas não sabe qual é a tampa do quebra-cabeça da vida delas. Quando eu não sei qual é a tampa do quebra-cabeça da minha vida, o que eu faço? Eu pego qualquer peça. E aí eu vou tendo um amontoado de peças. E quem pega muita peça sem saber qual é a tampa, vai pegar um monte de peça errada. E aí pegar mais peça só gera o quê? Mais bololô. Porque imagina, se eu tenho 10 peças para achar certa, é uma coisa. Se eu tenho 500 para achar uma certa, é pior ainda. Então tem gente hoje que... Muita peça que não monta nada, né? Nada. Aí as pessoas os anos vão passando, eu vou estando cheio de peça, e quando eu olho pro que aquelas peças que eu fui pegando ao longo dos últimos 10 anos, 20 anos, no meu caso, que tenho 51, né? Beleza, quando eu era neném não pegava peça nenhuma, mas vamos pegar dos meus 18 anos em diante, dos meus últimos 33 anos pegando peça, eu tenho um monte de peça. Se eu não soubesse qual era a tampa do meu quebra-cabeça, nesse exato momento, tenho certeza que tem Five que tá ouvindo a gente, que já trabalhou muito, já pegou peça pra caramba, já trabalhou anos numa empresa, ou até tá trabalhando anos, mas quando olha pra sua própria vida, parece que não tem nenhuma figura do quebra-cabeça montado e não tem a menor ideia do que vai montar. Não tem o senso de que aquilo tá progredindo, né? Que tá evoluindo, que o quebra-cabeça está se formando. Justamente por isso, você só vê um amontoado de peça e não vê aquele quebra-cabeça montando. Então, o que eu quero falar sobre a tampa do quebra-cabeça e a clareza radical? Tem uma fala de Sêneca que ele diz assim, pra mim ela é maravilhosa, porque ela é uma metáfora perfeita pra esse momento. Você tá no meio do mar, no meio do oceano, se você não sabe pra onde você tá indo, no navio que não sabe pra onde, a que porto se destina, não tem vento que seja a favor. Muito verdade. Então, se eu não sei pra onde eu tô, se eu tô indo pra esquerda e bate um vento que me leva pra direita, ele é contra ou a favor? Não sei. Ele só vai ser contra ou a favor se eu souber pra onde eu tô indo. Se eu sei pra onde eu tô indo, eu falo, opa, esse vento é a favor. Opa, esse vento é contra. Então, quando você começa a pensar a vida como um quebra-cabeça, Paty, o que acontece na prática é que você para de falar assim, nossa, isso é uma oportunidade. Não, não é sobre ser uma oportunidade. É sobre isso é ou não é uma peça do quebra-cabeça que você deseja montar. Oportunidade é aquilo, né, que deveria te levar para a direção de onde você quer. E não qualquer coisa. Nossa, tem uma pós-graduação que ela está, sei lá, metade do preço. 1/4 do preço. Não, de graça que seja. De graça. Olha, vou sortear, você ganhou uma pós-graduação em blá, blá, blá. Perfeito, de graça. Isso é uma oportunidade?
Não sei. O que eu quero fazer com essa pós? Faz parte, é uma pecinha do meu quebra-cabeça? Senão é algo que vai ocupar meu tempo, vai me tirar do trilho, vai me distrair completamente, vai ser um... Cara, não vai ser uma peça, vai ser um saquinho com 300 peças. Porque você vai passar 2 anos envolvido, vai fazer um trabalho de conclusão de curso, uma monografia daquela pós-graduação. E não vai virar nada. Vai ser pós-graduar e só virou um monte de peça daquelas que você já reuniu a vida inteira e não montou nada na sua vida. Às vezes, aprender, por exemplo, a vencer a procrastinação é muito mais uma peça do seu quebra-cabeça para a maioria das pessoas do que fazer uma pós-graduação, por exemplo, né? Então, esse é o ponto. Então, o grande ponto é, sua vida, ela vai ser um amontoado de peças se você não souber a fotografia do quebra-cabeça que você quer montar. E eu queria que você olhasse para a tua vida agora, ô Five, com todo amor. E aqui não é se culpar, eu falei isso na abertura, não é sobre se culpar e sobre se chicotear, é sobre você compreender para mudar. Então, se você hoje olha para a tua vida e fala, cara, minha vida virou um amontoado de peças. Não tenho o extremo sucesso profissional, não tenho um extremo sucesso financeiro, não tenho um instituto social que faz diferença no mundo, não tenho, sabe? Então, talvez até tenha uma baita família, o que já é um baita patrimônio, mas talvez quando você olha para a tua vida, cara, montei um pedacinho de um quebra-cabeça, mas o resto é um grande amontoado de peças. Eu queria que você botasse aqui nos comentários, Five, de forma vulnerável. Vulnerabilidade é uma das maiores forças que existe da humanidade, né? Ou das pessoas que conseguem ser vulneráveis. Coloca aqui, amontoado de peças. A gente já vai saber que você fala, cara, acho que aconteceu comigo. Por que acontece isso? Porque você não sabe qual é a fotografia do quebra-cabeça. Então é engraçado quando as pessoas falam pra mim assim, Jerônimo, eu queria virar coach, eu vou ter que jogar fora todas as peças que eu montei até hoje. Não, vamos entender quais são as peças que você já juntou na tua vida que se conectam para você juntar as novas peças que você vai montar daqui pra frente. No coaching, muitas vezes você usa da bagagem que você já traz, só que você vai aprender uma metodologia para usar da bagagem que você tem e isso se tornar o seu nicho de atuação. E para muitos outros, sabe o que eles fazem? Pega aquele monte de peça que eles juntaram a vida toda, bota numa gaveta para guardar, quem sabe o dia, e agora sim começa a juntar as peças certas. Novas. Então, qual é a primeira chave que vai destravar a tua produtividade? Cara, você precisa ter uma clareza radical, você precisa saber qual é a tampa do seu quebra-cabeça. Não existe. Eu diria que você deveria chegar num nível de pensar assim, eu estou ouvindo esse podcast pra... Cara, eu ouvindo esse podcast para acabar com esse meu senso que eu sinto um esforço danado e não sinto o resultado. Eu tô ouvindo esse podcast para conseguir organizar minha agenda para fazer o trabalho depois do trabalho. Porque é muito difícil você mudar de vida não topando fazer o trabalho depois do trabalho. Se você é um adulto e tá ouvindo a gente, se você é um adulto, você provavelmente tem conta, um adulto de verdade, né? Não é um adulto infantilizado que já tem 30 anos de idade e hoje mora com os pais e não ajuda em nada dentro de casa. Isso não é um adulto ainda, é um menino, não cresceu, né? Uma menina, não cresceu. Mas assumindo que você seja um adulto que tem contas para pagar, tem responsabilidades, tem horário para cumprir, ajuda dentro de casa, tem papéis dentro da sua própria casa, mesmo que more com seus pais, vai ser muito difícil você mudar de vida se você não fizer o trabalho depois do trabalho. Porque eu tenho conta para pagar. Então, quando eu quis mudar de ser servidor público e virar um coach profissional, eu fiquei por 2 anos e 1 mês fazendo o trabalho depois do trabalho, porque eu tinha conta para pagar, né? Então, eu tenho um instituto que eu fundei em 2017, chama o Instituto Bem Nunca Para, né? Esse final de semana agora, dia 18 de outubro de 2025, em relação à gravação desse podcast, a gente está entregando, é o Dia Mundial Sem Fome. A gente vai só pro sertão, a gente mandou cerca de aproximadamente 7 toneladas de alimentos, só pro sertão. Pro Brasil afora são mais de 50 cidades atendidas. Então, para eu tocar o IBNP, junto com outros tantos, porque somos muitos lá, eu tenho que fazer o trabalho depois do trabalho. Porque eu tenho minhas contas para pagar. O IBNP eu ganho a incrível bagatela de nada. Ao contrário, 100% do direito autoral dos meus livros são doados ao combate à fome infantil. Eu não recebo R$1 dos meus livros. Então, o trabalho depois do trabalho vai ter que ser feito. Então, e se eu não sei qual é a tampa do quebra-cabeça que eu tenho que montar, eu vou só amontoando peça. Então, a clareza precisa ser radical. Vamos para a segunda chave para você destravar a sua produtividade radical com menos esforço e mais resultado? Vamos. A segunda chave eu vou voltar numa história que está no meu livro Produtividade para Quem Quer Tempo. Essa segunda chave, ela conta uma história de um cara chamado Charles Schwab. Aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente mora agora, é fácil saber quem ele é. Tem até banco com esse nome, né? Vários. Igual no Brasil tem Santander, aqui tem o banco Charles Schwab.
que é um banco de investimentos. Então, o Charles Schwab, ele era, na época dele, um dos homens mais ricos da época dele. E aí chegou um rapaz para ele e falou assim, seu Schwab é minha licença poética para contar a história, ele vira pro Charles Schwab e fala assim, eu tenho uma técnica, esse meu papelzinho aqui tem uma técnica de produtividade, leva ele e aplica na sua vida. Se o senhor achar que isso vale alguma coisa, me paga o que o senhor achar que vale. Conta a história que 30 dias depois, o seu Schwab mandou um cheque para esse rapaz de $100 mil. E eu tô falando disso do 1900 e pouco, tô falando do começo do século passado. Sei nem quanto valeria hoje. O livro que conta essa história, eu queria honrar o nome do livro, mas agora não lembro dos tantos livros de produtividade que eu já li. Ele diz que nos dias de hoje valeria cerca de $1.200.000. Nossa. E a dica era uma coisa só, que é a segunda chave. Qual é a segunda chave? As 5 peças inegociáveis do dia do seu quebra-cabeça. O que isso quer dizer? Olha só como tudo se junta. Se eu tenho a fotografia do meu quebra-cabeça, você sabe pra onde você tem que ir. Agora eu preciso saber o quê? O que você tá montando? Quais são as peças que eu tenho que pegar pra montar aquilo? A gente estava montando esse quebra-cabeça lá em Jacksonville e você falou, eu olhava pras peças, quem estava montando era você. Eu era ali um assistente, né? Um assistente não remunerado, estagiário gratuito. E aí, naquele momento ali, eu te perguntei, o que você tá montando? Você falou, tô montando essa peça, essa parte rosa que você tava montando. Tô montando a poltrona, tô montando a cortina. É isso, né? Então, eu vou procurar a peça para montar aquilo que você tá montando. Então, a pergunta é, se eu sei a fotografia do quebra-cabeça que eu tô montando, eu vou escolher qual é a parte do quebra-cabeça que eu vou montar agora. É muito mais fácil, né? E talvez você vai montar a parte que seja da sua vida pessoal. Talvez você vai montar a parte que seja da sua vida profissional, sua vida financeira, né? Em algum momento da tua vida... Você tem que fazer um treinamento, você tem que fazer uma faculdade para aquilo. Você não vai montar, você tem que... Cuidar da sua agenda. Você tem que se cadastrar para Black Friday do Jerônimo Temel, que vai ser insuperável no mercado, né? Para você nunca mais ter que se preocupar com um programa de desenvolvimento pessoal. E aí, dentro dessa linha lógica, o que você precisa entender dessa linha? Então, se eu sei o que eu quero, se eu sei qual é a parte do quebra-cabeça que eu estou montando, tá fácil. Você precisa ter 5 peças inegociáveis desse quebra-cabeça que você vai pegar todo dia da tua vida. Mas não é um peção, são pecinhas. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu queira, nesse momento da minha vida, montar a parte, falar inglês bom o suficiente para eu dar uma palestra. Incrível. Em inglês. Por exemplo. Então, quais são as 5 peças que eu vou pegar hoje? Vou dar um exemplo. Vou fazer um aplicativo de inglês, né, um Duolingo da vida, por 10 minutos, é uma peça inegociável do meu dia. Inclusive, no Duolingo, eu tô há 40 dias seguidos fazendo, né? Tá demais. Tá demais. Tem gente que tá 3.000, 2.000. Se eu perguntar aqui pro Five, eu aposto quando você quiser que tem Five. E sabe quanto tempo tá em sequência. Né? Bota pra gente assim, Five, Duolingo, tantos dias. Eu aposto que tem gente com muito mais do que 40. Aposto. Então, eu sei que eu vou fazer isso, eu vou, sei lá, assistir um TED em inglês, com legendas em inglês, eu vou praticar inglês, eu vou em algum lugar fazer uma compra no mercado, necessariamente para falar inglês com alguém. São exemplos. Então, isso é inegociável. Eu vou ler uma matéria de um jornal em inglês, vou entrar numa CNN, numa Reuters, num jornal em inglês, e vou, sei lá o quê, mandar uma mensagem, escolher um amigo meu, pra gente que fala inglês fluente, eu falar pra ele, cara, topa só falar inglês comigo no WhatsApp? Pronto, eu tenho 5 peças pra hoje. Cara, isso aqui vai me ocupar 40 minutos do meu dia. Isso não vai me fazer falar inglês. Mas imagina você fazendo isso dia após dia. Imagina... E se você... Olha só o poder disso, né? São 5 ações intencionais na direção daquilo que você estabeleceu como imagem do seu quebra-cabeça, o para onde você quer ir. São as 5 inegociáveis do dia. Normalmente, e eu falo isso sem medo de exagerar, se a gente não tivesse intencionalidade em definir a minha clareza, o que eu quero montar na minha vida, não teria nenhuma das 5. Não teria nenhuma das 5 hoje, nem amanhã, nem depois. Talvez tivesse uma de vez em quando. Mas imagina a força de 5 ações na direção daquilo que você quer.
não tem como você não chegar, você não alcançar aquilo. Ponto final. Você vai alcançar Você aquilo. montará o quebra-cabeça. Ai, Jerônimo, meu quebra-cabeça é pequenininho, de 50 peças. Então, em 10 dias você montou. E é isso que você, quando usa técnicas para guiar os seus alunos por isso, é aquele comentário que eu li no podcast passado, né? O rapaz falou assim, Jerônimo, nossa, muito obrigado, tal, entrei nos seus treinamentos. E eu tava me arrastando há não sei quanto tempo, acho que 2 anos, que ele queria terminar a pós, que ele não conseguia, ele disse, imagina. Então, olha só o que aconteceu depois que eu fiz. Eu terminei a pós, comecei mais uma, terminei também, mudei de faixa no Krav Maga, comecei a correr maratonas e tudo mais. Enfim, ele conta uma infinidade de uma mudança objetivos que absurda ele na foi vida realizando. dele. Uma É mudança isso. absurda. E aí, só para terminar essa linha lógica, tem uma passagem de Jesus, que está em Mateus 5,37, que ele fala assim, que os seus... Eu vou traduzir de forma... mantendo a literalidade do que ele fala, mas de forma mais simples. Que seu sim seja sim e que seu não seja não. Então, quando eu escolho quais são as 5 peças que eu vou pegar hoje, elas são inegociáveis. E que seu sim seja sim, que seu não seja não. Jerônimo, e se eu pegar 4, me chicoteio? Não, porque você pegou 4 e provavelmente você passaria seu dia e não pegaria nenhuma. Aí você fala assim, Jerônimo, mas é porque essa é a sua vida, você é rico e pode só fazer 5 coisas num dia. Cara, esse é o teu mal, porque olhas o cisco no meu olho e não olha a trave do seu. Quem disse que eu só faço 5 coisas? Se eu te falar o que eu tenho que fazer hoje, de pagar conta, resolver coisa com a contadora, eu estou falando das 5 peças inegociáveis da fotografia do seu quebra-cabeça. É disso que eu estou falando. Pequenas peças que se você pegar todo dia e a média, por isso que esse podcast chama Sai da Média, a grande média, a grande maioria, a mediocridade, porque mediocridade vem de... Medíocre vem de mediano, de médio. A massa da mediocridade não sabe qual é a fotografia que quer montar, muito menos que peça vai pegar. É mais uma gotinha no oceano, para onde o vento soprar, tá indo junto, né? Confia em mim, pegue 5 hoje, amanhã vai pegar 3, depois de amanhã 2, depois 5 de novo, depois 4, depois 3, depois 4, depois 5, né? Não sei nem quantas peças eu falei, mas devo ter falado aqui umas 40, somando tudo, em 2 semanas. Tem pessoas que passam 2 anos e não pegam nem 5 peças, porque nem sabe qual quebra-cabeça que quer montar. Só pegam confusão mental. Porque quando... Fazer feito o rapaz do Charles Schwab, que ele deu a dica pro Charles Schwab. Aplica isso na sua vida. E aí, depois de 30 dias... Manda um cheque pra Paty. Você manda um cheque pra cá, pro podcast Sai da Média... Do que você acha que isso fez de diferença na sua vida? Por falar em cheque do podcast Sai da Média, Paty, a gente esqueceu de olhar hoje a nossa posição no ranking. Como tamo? Porque se passar entre os 10 mais ouvidos do Spotify... A gente vai mandar um livro... Vai mandar um livro autografado por mim, por você, por João e Carol. Pra casa do Five. Pra casa do Five. Ó, acabei de achar aqui. Eu tô aqui no ranking do podcast de negócios, que o nosso tá catalogado como negócios. Poderia ser educação também, mas tá catalogado como negócios no Brasil. Então, eu vou olhar se a gente tá... Da outra semana a gente estava em 14º. E agora? Depois 13º. E agora nós estamos... Rufem os tambores. Nós estamos em 9º lugar! Estamos entre os 10 primeiros. Vamos ter que cumprir a nossa promessa e fazer o sorteio. Que coisa linda! Que demais! Olha aqui, ó, estamos em 9º lugar. Que massa! Fizemos isso juntos, Five. À frente de podcasts incríveis, G4 Podcast, do Paulo Vieira, do Braincast, à frente de vários podcasts. Que incrível! Que coisa linda! Isso não é uma competição com eles. Eu honro e admiro muitos desses. É um parabéns pra você, Five, porque somos muitos Fives pelo mundo Five afora. levou a gente, assim, então ó. Agora, a merda, sabe qual é, Paty? Como faremos esse sorteio? Rapaz. Já sei. Posso te falar como é que a gente vai fazer? Vamos fazer de forma simples. Bota assim, como que a gente vai... Tem que ter uma lógica. A lógica que eu vejo é, coloca embaixo desse podcast um comentário escrito assim, livro. Quem colocar livro tá concorrendo. A gente espera uma semana e no próximo, em uma semana a gente... Mas você acerte esse seu português. Da Cíntia Chagas, olha o Cíntia. Somos 9º no ranking. 9º no ranking. Cíntia Chagas de Olha olho na Cíntia gente. Chagas. Aí, presta atenção. Então, vai botar aqui embaixo assim, a palavra livro. Livro. Só bota livro. Porque quem botar livro, meu time vai pegar, vai fazer tipo um sorteio de bingo
É bingo? É tipo, negócio e vai escolher alguém que botou livro e a gente, no próximo podcast, entre essas pessoas, a gente dá a notícia. Quem foi o sorteado, o time entra em contato, pega o endereço ali em off com a pessoa. Com a pessoa, mais, exatamente. Chegar na sua casa. Agora fica atenta aos comentários. Isso vale pro YouTube e pro Spotify. O livro, fica ligado, fica olhando lá. YouTube e Spotify, vale pros dois. Meu time vai pegar o nome de todo mundo que escrever livro e aí vamos fazer esse sorteio. Gostei. Fechado? Sensacional. Então, fechado. E aí, Paty, pro próximo podcast, a gente continuar entre os 10 primeiros, continua? Mais um sorteio? Com certeza. Mais um de novo? Mais um. Então, a Paty já pega o livro, ela pega, deixa eu te explicar por quê. Ela não vai lembrar, né? Quem não tem memória, anota. Sabe escrever. Anota. Anota. Aliás, eu diria que isso talvez seja uma frase do dia. Entre aspas, quem não tem memória, 3 pontinhos. Anota. Paty Araújo. Parabéns, Paty. Quem não tem memória, anota. Somos nono mais ouvido do Brasil em negócios. Que coisa linda. Então vou pro terceiro princípio agora, Paty. Agora que somos o terceiro princípio do podcast, que é o nono podcast mais ouvido do Brasil em negócios. Vamos falar, Five, é nóis. Pô, continua, pega. E sabe o que faz ele ser o nono? Você pegar o link e mandar pra uma pessoa. Olha como bem nunca para, né? Você pega esse link e manda pra uma pessoa, essa pessoa se sente querida, porque o único que você tinha mandou pra ela. Geralmente, por que você não fala pra gente mandar pra 3 e crescer mais ainda? Não, porque eu quero que seja especial, cara. A Paty manda de vez em quando você quebrar a regra, mas eu prefiro que você mantenha a regra. Tem um Five, que é amigo meu, porque ele desobedeceu. E aí, eu li o comentário dele, mas eu não trouxe os comentários, porque eu mas você lê, é muito comentário, né? Eu leio. E eu não li na hora que eu estava trazendo. Eu estava lendo porque eu estava lendo. Eu gosto de ler os comentários. E aí, eu não vou lembrar o seu nome. Mas eu li ele falando assim, Jerônimo... Preciso me confessar, preciso te contar algo assim. Eu não mando nem para uma pessoa, nem para um grupo. Eu mando para todos os meus alunos e pacientes. E aí ele continua. E assim foi, né? Sensacional. Que massa. Vamos para a terceira? Então, ó, eu sei qual é a fotografia do meu quebra-cabeça e eu vou pegar pelo menos 5 peças inegociáveis do meu dia. Eu vou para a terceira agora. Não pegue peças e cozinhe ao mesmo tempo. Esse é o terceiro princípio. Como que é isso? Não pegue peças e cozinhe ao mesmo tempo. O que acontece na prática? Se você quer pegar peças, o que você tem que fazer? Como é que você faz para pegar as peças do quebra-cabeça, Paty? Eu organizo meu dia. Escolho. Não, quebra-cabeça mesmo, Paty Araújo. Do quebra-cabeça? Dona Paty Araújo. Como é que você faz quando você resolve que vai montar quebra-cabeça? Eu decido qual é o lugar do quebra-cabeça que eu vou montar. Então, nesse momento, eu tô montando uma região que é rosa. Ok. Né? Uma poltrona, um negócio. E aí, eu fico mexendo na caixa pra lá e pra cá, procurando peça daquele tom. Peças rosa. Quando eu acho, eu vou e tiro. E enquanto isso, você tá cozinhando. Cozinhando o quê, meu Deus? Comida, cozinhando. Ou você Não, eu tô só montando quebra-cabeça. É disso que eu tô falando. Até porque eu sou boa de queimar comida. Se eu fizer isso, aqui a comida vai queimar com gosto. Parece brincadeira, mas isso é mais sério do que parece. A comida vai... Posso falar o que eu botei aqui? Ninguém acha a peça do quebra-cabeça enquanto cozinha. Ou a comida vai queimar, ou você não vai achar peça nenhuma. Ou as duas coisas vão acontecer. O que eu quero dizer com isso? Mas qual é esse enigma na vida? Porque virou um enigma, né? Qual que é esse enigma na vida? Você é demais, Paty. Qual que é esse enigma na vida? Esse enigma na vida é muito simples. A neurociência já provou que uma pessoa monotarefa, ela é muito mais produtiva do que uma pessoa multitarefa. O que acontece na vida moderna é que você tem 18 abas abertas no seu computador, para não dizer mais, com o celular do lado, com pessoas falando, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Você acha que você é o ligeirinho, e se orgulha de ser o ligeirinho. Mas, na verdade, você está jogando pelo ralo a produtividade. Você nem vai achar peça e, se bobear, ainda vai deixar a comida queimar. Então, o que você tem que fazer é muito simples. Na hora que você sentar para pegar peça, ou seja, na hora que você sentar para fazer aquilo que você estabeleceu, que é inegociável do seu dia, faça. E eu tenho uma lei muito legal para trazer para as pessoas. Eu até postei isso no Instagram, né? Eu posto stories do nosso dia muitas vezes lá. Falei sobre a lei de Emmett. Eu passei uma semana enrolando para fazer uma coisa que eu tinha que fazer. Uma semana, porque eu falei, isso aqui vai dar trabalho pra caramba e tal. E aí, na hora que eu parei pra fazer, eu tenho um hábito, que eu marco o tempo que eu vou gastar pra fazer aquilo, que eu uso uma técnica parecida com a Pomodoro. Não é o Pomodoro, mas é parecido com o Pomodoro. Então, nesse momento, eu parei pra marcar o tempo que eu ia levar pra fazer aquela tarefa, que eu passei uma semana pensando nela. Sabe quanto tempo eu levei? 19 minutos. Só. Impressionante. 19 minutos. A lei de Emmett fala que você gasta muito mais tempo e energia pensando em fazer a tarefa do que propriamente dito fazendo. Então, se você tem algo para fazer, para e faça.
Mas faça focado naquilo, porque se você quiser pegar peça e cozinhar, nem vai achar peça e a comida vai queimar. Então, essa é uma metáfora para você entender que é sobre quando você senta para trabalhar, tenha hiperfoco. E isso vale para tudo na sua vida. Vou falar dos seus filhos, né? Ou dos nossos, Paty, mas eu posso falar de qualquer filho. O filho pequeno, comprovadamente, ele vai se sentir muito mais preenchido com 20 minutos de atenção plena do que 2 horas de atenção compartilhada. Então o pai fica ali, eu estava aqui outro dia, assim, aperta o meu peito. Aqui na frente da nossa casa tem um lago, e aí o pai estava com uma criança muito pequenininha, ainda de carrinho, mas já sabia andar. Uhum. A criança fora do carrinho, dando voltas ao redor de um banco da praça, porque é uma pracinha com lago. Ao redor do banco da praça, ela contornava o banco e o pai correndo. E aí ia na direção do lago, que tem um anúncio, cuidado, tem jacarés e cobras. Ela ia na beira do lago e voltava e dava volta. E esse tempo inteiro eu estacionei o carro e fiquei olhando, né? Enquanto eu olhava, esse tempo inteiro, o pai ficou o tempo inteiro que eu olhei. Foram vários minutos no celular. A filha deu voltas ao redor dele, a filha chegou na beira do lago, a filha voltou, a filha deu voltas ao redor dele de novo. Ela, mas não estava com ela. Não estava com ela. Então, se ele fica 20 minutos rolando no chão com ela naquela grama, rindo, derrubando ela, brincando, tirando onda, e depois volta para casa e ficasse 1h40 no celular, ele ia ter ficado melhor, ia ser melhor para a filha dele e melhor para ele. Então, veja, vou repetir, ao invés de ficar 2 horas com teu filho, intercalando com o celular, presença que a gente chama de presença compartilhada, não é presença plena, é compartilhada. Estou dividindo a minha presença com o celular e meu filho, mas fiquei 2 horas com ele. Vi o jogo do meu filho. Você tem noção quantas vezes, quando você vai assistir um esporte do teu filho, quantas vezes ele vai olhar para você de dentro da quadra? 18 vezes ao longo de uma partida. E se ele das 18 vê que você 15 vezes estava olhando pro celular, sabe o quanto valeu a pena para ele? Quase nada. A sensação dele é: meu pai vem para cá para ficar olhando pro celular. E eu vejo isso acontecer o tempo inteiro. A gente vai no futebol do João ou da Carol, estão os pais olhando seus celulares e os filhos procurando contato visual para saber deles, né? Que quando seu filho olhar para você, você esteja olhando para ele, tá? Então, se você não botou frase nenhuma agora, talvez essa você possa botar, que quando seu filho olhar para você, que você esteja olhando para ele, né? Bota entre aspas e destaca isso para que as pessoas vejam isso e se choquem, porque é isso que está acontecendo. Os filhos olham para os pais estão olhando para a tela. Os filhos olham para os pais estão olhando Aí sabe o que os pais fazem? Reclamam depois, porque os filhos não tiram o olho da tela, porque palavras exemplo, inspiram, né, mas o exemplo que arrasta. Então, qual é a terceira? Aí depois você quer almoçar conversando, né? E seu filho tá olhando pra tela. É isso. Você não tem moral acha pra chato, falar e aí nada. o filho acha chato parar pra conversar com você, né? Mas você achava chato parar pra ver teu filho jogar futebol. Você achava chato parar pra ver sua filha fazer um desenho. Você achava chato. Cara, até a gente teve nesse final de semana, num torneio de futebol do João, em Jacksonville, né? Foi muito legal essa viagem. E os pais até bem fora da média lá. Muito. Assim, cara, a galera assistindo, torcendo, ensandecida, né? Lidosca, né? Que é Colômbia. Ela é latina, Não, né? sei, Ela é latina. Ela buenas! Os pais falando João, e tal, não sei João. o quê. A galera assistindo, Muito assim, legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal o clima. E aí, voltando aqui, então a terceira é, na hora de procurar peças, procure peças. O que isso quer dizer na vida real, João? Na hora que você sentar para trabalhar, trabalhe. Ao invés de ficar 1 hora enrolando, olhando o celular, fazendo seu trabalho, respondendo pessoas, faça 20 minutos de trabalho, Trabalha 20 minutos de resposta. Depois você vai lá, toma um café na cozinha do teu trabalho, conversa e ri com as pessoas. Depois mexe no teu celular. Trabalha de novo. Isso, né? é isso. Então a terceira é, na hora de procurar peças, procure peças. Não procure peças enquanto cozinhe. Então essa é a terceira regra. Enigma desvendado. Desvendado. Bom, chegou a minha hora, então. Comentários do pai. E depois dos comentários tem a 4ª e a 5ª chave que, se você perder elas, nada valeu a pena. Porque as 5 chaves, elas juntas que vão destravar Que o são segredo. princípios, né? É isso. Cara, eu trouxe os comentários do Five, do último podcast que tava no ar, né? 4 emoções que estão destruindo sua clareza e seus resultados. Foi o podcast 254. E o primeiro comentário foi da Nelly Cardoso, porque ela escreveu primeira curtida. Simples assim, entendeu? Cheguei, curti, foi a primeira, arrasei, vou escrever isso, fui embora. Só isso que ela fez? Só isso. E a Lucina Travassos falou o seguinte... Nem sabe se ouviu o podcast, né? Só botou a primeira curtida. Ela ouviu, chegou pra primeira curtida. E a Lucina Travassos falou o seguinte, like 507,
Adoro vocês, casal iluminado. Escuto vocês no trabalho. Sou tosadora. Cara, são tantas profissões. Faz tanta coisa diferente. Acho muito legal, né? Sou tosadora. Enquanto estou tosando e dando banho nos cachorrinhos, Five tosadora. Vou aproveitar essa Black não autorizada pela Paty, kkk, e é verdade. Acredito na minha mudança e no meu crescimento fora da média. Frase, você se torna aquilo que você repete. Vamos, beijos. Ó, aproveite mesmo, quando você vai ter a próxima Black vai passar melhor por mim, entendeu? Se é que vai ter, né? Se é que vai ter. Eu tava falando com o time. Jerônimo, ele é uma pessoa emocionada, ele vai, pega o coração, entendeu? E eu tenho umas coisas mais racionais, então tem horas que eu digo assim, não, gente, não tem como, né? Se nós dois fôssemos um único cérebro, eu sou o emocional do cérebro e você é o racional do cérebro. Racional. A Eliane Oliveira falou o seguinte, curtida número 7, primeira a comentar. Olha aí, primeira a comentar. Amo a vida de vocês, sou Five pródiga, já fui por outros caminhos, mas voltei. Participei do último Destrave o Coach que é em você e estou no grupo da Black Friday, vamos! Tá no grupo certo então. Aline Ferreira. E quem não tá, é só descer aqui, clicar no link e entrar agora, e se cadastrar. Ó, a Aline Ferreira trouxe uma pergunta. Qual? Ela falou o seguinte, a Black é só pra quem já foi aluno? Não, a Black é pra todo mundo, né? Se você nunca foi aluno... Cara, se você é aluno, vai ter uma condição especial pra aluno. Se você nunca foi aluno, você vai ter oportunidade de... Cara, chegar na hora certa. Você chegou na melhor hora. Eu posso te garantir que você chegou na melhor hora. Cara, a Glazer Mello falou, a 5ª série do Jerônimo falou mais alto. Qual o tamanho do seu pavio? Você lembra disso? Cara, eu lembro. Eu nem pensei em maldade. Eu lembro. Você tá aqui falando Eu lembro porque a 5ª série em mim, eu recebi ontem a Clarite, a Boeira, que é uma coach levada a sério, atende médicos profissionais. Ela é trainer do IGT, ela mandou pra mim ontem um vídeo sobre, que era o Porta dos Fundos, que era o Porchat, era o médico, e o Gregório era o paciente, e ele tava dizendo que ele não conseguia mais fazer um gesto de 5ª série. Né? E aí o Porchat dizendo assim, meu Deus, você acabou a 5ª série em você. Aconteceu um amadurecimento. Amadurecimento. Eu falo, não é o meu caso. Não aconteceu um amadurecimento. Uma vez eu estava no palco do Profissão Coach ao vivo, com centenas de coaches sentados, e a Angélica, que é uma head nossa, de uma mentoria nossa maravilhosa, trainer do IGT, coach, especialista em liderança e perfil comportamental, ela vira para mim e ela diz para o pessoal, fala, o Jerônimo, ele vai olhar o seu negócio de perto. E eu tava no evento e tava, né? Mas ela completou, vai olhar seu negócio de perto pra fazer ele crescer. Aí Jerônimo para no palco, começa a rir. E eu não entendi. Eu quietinho, mas eu tava tentando me controlar. A minha 5ª série, ela vem muito raramente. É isso. E eu uso um ponto, né? Dentro do evento muito grande, eu uso um ponto que quem fala comigo é a Paty. Assim como ela faz com outros produtores que ela atende. Então ela falava comigo, postura, você tá no palco, postura. O que tá acontecendo? Responde a pergunta, mas eu não conseguia, só conseguia rir, né? 5ª série, com muito orgulho, segue viva dentro de mim. Meu Deus. E a Drica... Não amadureci. A Drica na web falou o seguinte, meu pavio está curtíssimo, mas eu volto rapidinho. Boa. Falando sobre as habilidades lá que a gente trouxe. Ficou muito bom esse podcast, Cara, de passagem. Muito bom. E essa frase foi uma frase que muitos Fives trouxeram no último podcast. É uma frase muito incrível, é uma sabedoria que, se aplicada, faz muita diferença mesmo. Um monte de gente comentou. A Felisbina Alves trouxe essa frase, falou, se eu acerto, eu comemoro, se eu erro, eu aprendo. Escrevendo enquanto faço aquecimento na passadeira do ginásio em Barcelos, Portugal. Olha só, Portugal. Passadeira, imagino, seja uma esteira, né? Passadeira, ó. Ah, será? Eu acho que é, né? Passadeira. Ginásio Barcelos, deve ser, pode ser, Ginásio né? Barcelos talvez seja uma academia? Talvez, mas fica em Portugal, isso temos certeza. Quem entendeu, traduz pra gente nos comentários. Tem um monte de Five-Tuga, né? Temos, traduz aí pra muitos, gente. Traduz pra gente. Vou achar o que significa. Rapaz, tô tão orgulhoso que vocês Five, nós, eu, Paty, vocês Five, somos top 10 do Brasil em negócios, vamos! Top 10, estamos no top 10, mas a gente é top 9 no momento. 9. Não diminua a posição, não diminua nosso posicionamento. Vamos, esses foram os comentários do Five. Paty, a 4ª e a 5ª, elas são muito diretas. Você tá montando um quebra-cabeça agora? Sim. Sim. Real, tô falando da vida real. Tô montando quebra-cabeça. Não é metáfora agora. Metáfora. Você tá montando. Estou montando Aonde ele está? Na mesa da sala. Não se monta quebra-cabeça se ele estiver dentro da caixa guardado no seu armário. O que isso quer dizer? O fato é, as pessoas, quem não sabe fazer gestão do atrito da sua vida, vai transformar a sua vida num atrito. Que frase. Vou explicar melhor.
O que é fazer a gestão do atrito? Aquilo que eu não quero para minha vida, eu crio atrito para dificultar chegar lá. Quero emagrecer. Não vou trazer leite condensado do supermercado e ter na minha despensa. Quando eu tiver vontade de comer um doce, tá ali do meu lado. Aumenta o atrito. Mas o leite condensado tá lá no mercado. É só ir lá e comprar. Mas olha a diferença de você abrir um armário da tua cozinha. Ter tempo de ir no supermercado, e no mercado, tudo. 10 da noite, tô cheio de fome. Se só tiver fruta picada na geladeira, o que você vai comer? Fruta picada. Mas se não tem fruta e tem leite condensado, eu tomava de... literalmente, eu furava, fazia 2 furinhos para não fazer pressão, né? Um furinho em cima, um furinho embaixo na latinha e tomava na lata. E provavelmente a lata não era só sua, né? Ninguém devia saber que você devia eu não sei. Acho que sabia, a lata porque tava batizada, ficava os beiços assim marcados na lata. Meu Deus. Né? E assim a vida ia. Só que eu tinha um lado que eu fazia um furo maior, um lado que eu fazia o furo menor, eu tomava no furo menor para render mais. Mas isso era quando você era de fato quinta série, De fato, quinta série. E aí, dentro dessa linha lógica, a gestão do atrito é justamente isso. Aquilo que eu não quero para minha vida, eu aumento o atrito. Aquilo que eu quero para minha vida, eu diminuo o atrito. Então, acho que o melhor exemplo é o violão. Quando eu quis voltar a aprender violão, né, voltar a tocar, voltar a me familiarizar, né, eu sou muito ruim em música, mas eu consigo tocar uma musiquinha. Lendo na revistinha, lendo nas cifras, eu consigo tocar alguma coisa. E aí, o que eu comprei? O violão mais barato que eu achei na Amazon. Pra quê? Pra largar ele no meio da sala. Se as crianças pegassem, pegou. Se os amigos da Carol e do João viessem aqui, pegassem, pegou. Pra que eu pudesse passar a mão no violão e tocar na hora. Sem capa, né? Sem capa, sem nada. Um trabalho para chegar lá. Aí o cara quer aprender violão, aí ele compra um violão de R$2.000, pega o violão, bota lá em cima do armário. Aí o violão tem que passar óleo de peroba para ele ficar, tem que ter uma corda especial, a afinação dele é de mais difícil. Não, bicho, é o mais fácil do mundo. Pega um afinador eletrônico, afina ele ali rapidinho e toca o raio do negócio. Deixa ele afinado para quando você passar ali tocar um pouquinho. Quer ler mais? Leva o livro para todo lugar, né? O lugar de livro é embaixo do braço. Exemplos, né? Esteja em todo lugar. Isso é uma coisa que o Jerônimo sempre fez muito bem, assim, a vida inteira. Então... ele estava indo para o banco para pagar uma conta. Na época que a gente ainda ia para o banco mesmo, para fila e tal, né? Mas em pé, né? Tinha uma época que era em pé, né? Pé, agora não tinha nem senha. Né, com as pessoas da fila e tal. E aí eu lembro que você sempre ia com o livro. Não queria dizer que você ia ler, mas talvez muitas você vezes. lesse. Não, muitas vezes eu lia. Às vezes eu lembro que você estava na fila do Espoleto para comprar um negócio para Carol. Você acredita que eu lembrei desse dia? Foi. Literalmente. E você lia um pouco. Por quê? Porque o livro estava em todo lugar. Esse final de semana eu fiz muito isso com o quebra-cabeça, né? A gente comprou um quebra-cabeça numa loja daqui que chama Barnes & Noble, uma livraria. Muito legal, muito legal. Seria uma cultura, na livraria Cultura do Brasil. Doida para começar a montar. Estava no hotel. Comecei a montar dentro da própria, de um dos... Da tampa. Uma tampa da caixinha. Comecei a montar ali. A gente foi pro torneio do João. De carro. Dirigi meia hora pra ficar no campo de futebol. Aí tinha que esperar 1 hora o jogo começar. Levei o quebra-cabeça, a doida, né? Levou o quebra-cabeça lá dentro da mala do carro. E aí montamos, abrimos o porta-mala. O João tinha que chegar mais cedo, a gente sentou no porta-mala do carro e a gente ficamos lá 40 minutos montando quebra-cabeça. É isso. Né? E se não tivesse um quebra-cabeça ali, se o atrito fosse grande, você não teria montado. Então, o que isso quer dizer, né? Tem uma frase do James Clear, que escreveu o livro Hábitos Atômicos, que guiou muitos profissionais no Brasil que usam a lógica dos micro-hábitos do James Clear. Muitas vezes sem citar a fonte, infelizmente, mas é uma pena. Mas o James Clear, ele fala assim, você não se eleva ao nível das suas metas. Eu tenho uma meta enorme, eu vou me elevar ao nível da minha meta. Não, você desce ao nível dos seus sistemas e dos seus hábitos. Olha que forte isso. Eu não cresço ao nível do tamanho da minha meta. Eu desço ao tamanho dos meus hábitos e dos meus sistemas, das minhas coisas que eu faço regularmente. Então, se eu tenho o hábito de diminuir o atrito das coisas que eu quero fazer para minha vida, eu vou criar isso como uma rotina para minha vida. Então, por exemplo, isso aqui é o espaço de insights que eu tenho para tomar nota das coisas importantes, para eu discutir comigo mesmo. Aonde que isso aqui anda? Todo lugar. Comigo, tava em Jacksonville comigo. Tem 3 coisas que eu pego para assistir o jogo do João, quando eu levo. Eu pego a cadeira, o guarda-sol e o meu espaço de insights, que enquanto não tá tendo jogo, eu fico ali conversando comigo mesmo. Você não sabe nem se usar, mas você deixa com você. É isso, tá comigo sempre. Aqui, eu ia começar a anotar uma coisa e nem anotei. Quantas coisas eu anotei até agora no podcast? 0. Mas tem podcast que eu anoto 3 folhas daqui pra lembrar de falar pro Five. Coisa que você tá falando, eu penso que eu não posso deixar de falar. Então, o fato é, qual é a 4ª lógica? O quebra-cabeça tem que estar à vista. Aquilo que você quer fazer pra tua vida tem que ser
Zero atrito. E aí, como é que eu transformo isso na vida real, Jerônimo? Na vida real é muito simples. Eu quero fazer atividade física, então vou contratar um personal, vou contratar uma academia, vou não sei aonde, pego meu carro, dirijo meia hora, porque a academia lá é muito melhor. Bicho, abre a porta da tua casa e sai correndo. Corra, diminua o atrito. Eu tenho que fazer uma planilha, né? Porque hoje eu vi um meme esses dias passando, né? Do cara falando assim, o cara rouba o celular do cara e fala, peraí que eu vou correr atrás de você, deixa eu só me preparar. Aí ele bota o Garmin dele, aí ele bota o tênis de corrida, alonga, faz o alongamento dele, olha a planilha do dia, pra qual que tem que ser o treinamento do dia, aí fala, pronto, aí pede pro fotógrafo fotografar ele enquanto ele corre, aí fala pro ladrão, agora pode ir que eu tô pronto pra correr. E aí vai ele correndo atrás do ladrão. Eu não tô criticando aqui quem usa Garmin, muito pelo contrário, eu mesmo tenho um Apple Watch, eu tenho um tênis de corrida apropriado. Legal ter os rituais, claro mas quando que você vai começar uma coisa, é difícil começar uma coisa, seria uma coisa nova na vida, né? Então, se você colocar um monte de pra que isso, pra chegar no que você tem que fazer, você escolher a melhor academia que é mais longe de você. Aí você tem que ter mais tempo pra poder ter o tempo de deslocamento, de malhar, de tomar banho, de voltar. A melhor academia aqui da nossa região fica uns 18 minutos da gente. A ela performance é maravilhosa. Melhor do que qualquer academia que eu vi no Brasil. Melhor do que qualquer academia. E aonde a gente treina? Na do condomínio. Na do condomínio, que a gente vai mandando hoje pra ela. Por vai quê? de carro se quiser, que é 1 minuto, 2. Porque se você tem pouco tempo, fala, não, tem que dirigir até lá e fazer... Aí tem um trânsito, esse horário. Não dá, não vamos. Diminui atrito, parceiro. Diminui atrito. Vamos pra quinta e última. Vamos. A quinta e última eu aprendi com o Roberto Chiniachik, para honrar a fonte, né? Eu treino muitos meus coaches que são formados pelo nosso instituto, pelo IGT International Coach, a honrarem as suas fontes. Porque me dói muito o coração quando alguém... Você vê às vezes um aluno meu falando, fulano diz isso, professor. E eu falo, que massa. Mas dói meu coração porque eu sei que não é fulano que diz isso, é ciclano. Só que fulano foi treinado por ciclano, mas não tem a humildade de dizer isso eu aprendi com fulano. Então isso eu aprendi com o Roberto. Roberto, isso eu aprendi com você. Roberto Chiniachik. Roberto é incrível. Ele é incrível. E ele é um dos maiores best-sellers do Brasil. E ele diz uma coisa que tem a ver com quebra-cabeça. Sabe aquela hora que você não acha mais peça nenhuma? Chega uma hora que você satura, você não enxerga mais. Né? Aí o que você faz? Tem que parar um pouquinho. Descansa a vista, né? Descansa a vista. Roberto... Quando você volta na mesma mesa, mesma situação, Parece... você e começa a montar de novo. Assim, o que isso quer dizer? O Roberto, ele sempre... Uma vez que ele foi num grupo, né, nosso... Passou um dia com a gente lá, 2 na verdade, e eu perguntei pra ele se ele pudesse dar alguns ensinamentos da vida dele. E ele trouxe 2, mas um que ele trouxe, que é o que eu tô trazendo aqui agora, ele falou assim, cara, a vida é sobre exaustão e pausa. Se quando você não tá trabalhando, você não tá indo na exaustão, você não tá fazendo o suficiente. Mas depois que você vai na exaustão, se não tiver a pausa, você não consegue produzir no próximo ciclo. Então, o jogo da vida é exaustão, bicho, eu fui até o meu limite. Agora eu vou descansar tudo que eu posso descansar. Agora eu vou no meu limite de novo. Só que as pessoas... Que a pausa faz parte da alta performance, né? Se você, trazendo o exemplo da própria academia, quando você tem uma série guiada e tal, o teu personal, o teu professor, o teu educador físico, ele vai perguntar que dia você vai malhar, porque ele não vai colocar você para trabalhar aquele músculo todo dia. É isso. Ele vai organizar de maneira que você use o músculo, pause e use o músculo outro dia, porque um músculo para crescer precisa de pausa. Mas aí qual é o problema da vida moderna, Paty? As pessoas misturaram tudo. Então elas meio que trabalham olhando o Instagram, respondendo mensagem e trabalham, e aí chegam em casa, e aí ficam no Instagram, e aí fazem a comida, e aí no Instagram. E a mente, o Instagram... Anota o que eu vou te falar, pelo amor de Deus. Rede social não é repouso. Rede social destrói a sua mente. Porque você fica ali, nossa, eu não tenho isso. Kkkkkk, descarga de dopamina. Descanso, ele ocorre no vazio. Tá escrito na minha parede ali, aprendi isso com a minha terapeuta, Renata, é um koan que ela chama, a beleza do vaso está no vazio que não está lá. Todo vaso é vazio e todo vazio é fértil. Então, a fertilidade, ela vem do vazio. Se a tua cabeça nunca está vazia, sabe o que está acontecendo com a humanidade, com a média, com a mediocridade? Ela nunca vai na exaustão. Eu tô exausto, Jerônimo, mas não de trabalhar. Tá exausto porque gere mal a sua vida. Nunca vai na exaustão e nunca tem uma pausa decente. Nunca tem uma pausa. Decente. Então, se você pega o seu dia de trabalho e... fala, tô cansado, hoje eu produzi para um caramba. Você se sente melhor.
Aí chega em casa, larga tudo, vá tomar um banho quente, vá... Cara, e quantas vezes a gente não tem ideia tomando banho? Que é não, justo na pausa, no vazio, na né? fertilidade do vazio. Exatamente. Então, qual é a quinta regra? Descanse à vista. Depois volte para achar mais peças. Então, se você faz tudo certinho, ó, vamos ver tudo certinho? Eu tenho a tampa do quebra-cabeça que eu quero montar para minha vida. Eu sei as 5 peças inegociáveis de cada dia. Um dia eu pego 5, outro 4, outro 3, outro 5 de novo. Outro só consegui pegar uma, outro 5, outro 5, outro 5, outro 4, 3. Tocou ele na bola. Terceiro, né, na hora que for procurar peças, procure peças. Senta para montar o quebra-cabeça. A quarta, você não monta quebra-cabeça que está dentro da caixa guardado na gaveta. Faça o design adequado da gestão do atrito. Inclusive, para quem já é da comunidade no comando e quem vai comprar de forma vitalícia na Black Friday, a gente tem um treinamento inteiro de como fazer a gestão do atrito lá dentro. Né? A quinta e última, vá na exaustão, mas depois descansa a vista. E descansar a vista não é ficar olhando redes sociais no sofá. Ali você está se saciando, parecendo um zumbi olhando. Vai descansar, pisa na grama, anda lá fora, olha pro teu filho brincando, que coisa maravilhosa que é uma criança brincando. Vai, lê um livro, né? Ouça um podcast caminhando. Tá com sono, dorme. Dorme, né? É isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, eu posso te garantir que esse podcast... Obviamente, nenhum cisco da mensagem de Jesus, nenhum cisco, nem nada, não dá nem para botar na mesma frase, mas eu posso te garantir que se você daqui a 2000 anos olhar essas mesmas 5 chaves, você vai conseguir organizar a sua vida com essas mesmas 5 chaves. Então pega, assiste de novo esse podcast se você precisar, anota as 5 chaves. Se você é da comunidade no comando, tem essa nossa aula de forma estruturada lá dentro, você assistiu comigo lá dentro. Primeiro eu dei a aula, depois isso virou podcast, né? Então assista lá dentro. E aqui, de qualquer forma, 3 ações finais. Primeiro, quem é a pessoa que você vai mandar? Você ainda não mandou. Vamos fazer uma brincadeira? Tem coragem de ser honesto, Five? Você tem coragem, honesta? Então você vai botar aqui pra mim assim, já tinha mandado, chupa Jerônimo, né? Mandei agora que você falou, ou não mandei e não vou mandar. Eu quero ouvir, bota aqui, não mandei e não vou mandar pra ninguém esse podcast. Ou já achei a pessoa, vou mandar agora. Ou já tinha mandado. Adorei. Né? Vamos trabalhar a honestidade, pô. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Adorei. Né? Se não vai mandar, não vai. Pronto, manda na minha lata, não vou mandar pra ninguém. Né? Ou se vai mandar, mande. Se falou, faça. Five ranzinza, né? Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, entra na Black Friday, se inscreve na Black Friday. E a terceira coisa, a gente se vê por aí ou no próximo podcast e escreve livro para concorrer ao livro assinado por a cara da Paty não lembrando o que era, quer dizer livro. Esse foi o podcast Sai da Média, a gente se vê por aí ou no próximo podcast e vamos, tchau!